meu filho, cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão. Nas redes de TV vão noticiar, na rádio não vão parar de falar. Um grande fenômeno aconteceu, muita gente desapareceu. Muitos vão dizer, vão até pensar, será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber, foi o arrebatamento do Senhor. O povo sumiu, a igreja subiu ao encontro de Deus. Foi o fenômeno que aconteceu. Quero louvar a Deus também pela vida dos pastores, a qual estão aqui conosco. Pastor Erier, qual ministrou ontem na primeira noite deste congresso, e a todos vocês que estão aqui junto conosco. Quantos esta noite trouxe a Bíblia Sagrada, a palavra revelada, lâmpada para os nossos pés. Abra junto comigo no livro de Apocalipse, livro da revelação. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Livro da revelação, Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 1. Os que acharam, diga aleluia. Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual testemunhou a palavra de Deus e testemunhou de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guarda as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Versículo 7. E eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quanto transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Podeis sentar nesta noite, dando glória a Deus nesta noite. Meu querido e amado irmão, Deus tem um tema para esta mensagem nesta noite: o arrebatamento. Quando lemos a Bíblia Sagrada no Evangélico de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 3 e no versículo 16 e 17, após Jesus ter sido batizado, a Bíblia diz que Jesus é levado para o deserto para ser tentado. E depois que ele vence Satanás no deserto, ele inicia o seu ministério, pregando com poder, pregando com autoridade e ensinando o seu evangélico através do evangélico do reino e também através de parábolas. Diz a história sagrada que Jesus ensinava com tanta autoridade e com tanta ousadia que multidões seguiam o Senhor, multidões para onde Jesus ia, as multidões seguiam, as multidões acompanhavam, porque a palavra do mestre, ela entrava e não deixava vazio, mas a palavra de Jesus Cristo, ela entrava e deixava o gostinho de quero mais. Então as multidões, os leprosos, os doentes, os cegos, os doentes espiritual, seguiam o mestre para poder receber esta palavra sobre a sua vida. Diz a história sagrada que depois que ele ganha uma grande multidão, a Bíblia diz que ele começa a escolher, a separar os seus discípulos. Existia uma multidão de 500 pessoas que seguia Jesus. Desses 500, 70 pessoas sabiam, a qual os outros não sabiam. Desses 70, 12 somente
era mais próximo dele. E desses 12, 3, Pedro, Tiago e João, eram mais próximos. E desses 3, só existia um que colocava a cabeça no seu peito e que ele chamava de amigo, e este era João. Jesus continua pregando, continua ensinando a palavra, continua demonstrando os seus discípulos. E no meio das suas pregações, ele começa a ensinar a respeito das coisas futuras que ia acontecer. Uma parábola que me chama a atenção no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 25, a parábola das virgens. Ele deixa uma parábola ensinando a respeito da sua vinda, a respeito da preparação a qual ele queria que a sua igreja estivesse. Jesus ensina de vários tipos, ensina de várias formas, e da forma qual Jesus ensinava, as multidões seguiam. Ele causava temor àquelas seitas, aqueles grupos religiosos a qual existia alguns grupos religiosos naquela época: os essênios, os zelotes, os fariseus a qual perseguia Jesus Cristo. Todos os fariseus perseguiam Jesus, porque ele ensinava diferente daqueles fariseus. Ele ensinava diferente dos doutores religiosos. Ele ensinava diferente daquelas pessoas que ali estavam. Ele veio pregando um evangélico diferente. Ele veio pregando umas boas novas. Ele veio pregando um evangélico a qual entrava na vida da pessoa e transformava o caráter dela. Ele não batia, mas ensinava. Ele não criticava, mas mostrava amor pelas almas. Depois que Jesus faz tudo isso, ele é perseguido. E na última Santa Ceia, ele ceia junto com seus 12 discípulos, que outrora seriam os 12 apóstolos, mas um dos 12 resolve trair Jesus Cristo. Um dos 12 que traz Jesus é Judas Iscariote. Judas vende o mestre pela algumas moedas, e diz a história que Jesus é preso, é levado até o sumo sacerdote Caifás, depois é levado a Pilatos. Depois que ele é levado a Pilatos, ele é condenado à morte de cruz. Depois que Jesus é condenado, as pessoas batem no seu rosto, é cuspido na sua face, ele leva chicotadas, depois coloca o madeiro sobre as suas costas, e então ele tem que caminhar dali até o Calvário, ou até o Gólgota, onde chamava o Monte Caveira. Jesus leva a cruz. Depois que ele chega no Gólgota, a história diz que Jesus é pregado no madeiro. Depois que ele é pregado no madeiro, ele é levantado. E depois que ele é levantado sobre aquela cruz, a Bíblia diz que ele disse: Pai, recebe o meu espírito, porque está consumado. Quando eu falo que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu por mim e morreu por você. Ele morreu por todos nós. Mas no momento que ele morre na cruz do Calvário, que ele paga o alto preço, ali está sendo gerada a sua igreja. A igreja de Jesus, ela nasce do Calvário, ela nasce pelo seu sangue. Jesus morre, e diz a história sagrada que ele passa 3 dias para ressuscitar. No primeiro dia, e no segundo e no terceiro dia, a história diz que ele vai até ali o inferno, e quando ele chega ao inferno, ele toma a chave da mão da morte. Tomando a chave da mão da morte, ele vence a morte e vence o inferno e salva todos aqueles. Diz a história sagrada que ao terceiro dia Jesus ressuscita com poder, com autoridade e com ousadia. Depois que ele ressuscita, passa um período com os apóstolos. O apóstolo João diz no seu livro, diz a história que ele disse: e eu vi o Senhor subir aos céus, e a nuvem tampava a minha visão. No momento que ele via Jesus subir ao céu, 2 anjos chegou ao seu lado e disse: ei João, do mesmo jeito que o viste subir, um dia vereis descer novamente aqui. Diz a história sagrada, quando Jesus chega lá nos céus, ele é recebido com a veste de linho, é colocado um cinturão de ouro passado sobre o seu peito, e uma pessoa, um anjo lá dentro diz: eis aí o Rei da Glória. E uma pessoa inocentemente lá no céu diz: quem é este Rei da Glória? E ele diz: é o poderoso, a
aquele que venceu a batalha, aquele que venceu a peleja. Jesus vence. E depois disso, os apóstolos começam a esperar o batismo com o Espírito Santo, porque Jesus disse: ficai em Jerusalém até que seja revestido de poder. Diz a história sagrada que os discípulos lá em Atos capítulo 2 estavam todos reunidos para a descida do Pentecoste. Diz a história que aproximadamente 120 pessoas, todos foram cheios do Espírito Santo e falavam todos numa só língua, repartida como de fogo. Diz a história sagrada que depois que os apóstolos foram batizados, depois que os apóstolos receberam a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, Pedro se levanta pregando com autoridade. Pedro se levanta pregando com ousadia. Eles passaram a ser mais ousados, passaram a ser mais cheios. E diz a história que um certo dia estava Pedro e João entrando no templo, a qual entrava todos os dias os sacerdotes, mas existia um homem ali que estava paralítico há algum tempo. Fazia muitos anos que aquele homem estava paralítico naquele templo. Todos os dias os fariseus passavam, tiravam a moeda no bolso, e o mendigo estendia a mão e dizia: me dá uma esmola para que eu possa viver. O fariseu vinha, estendia a mão, dava a moeda, dava um ciclo de prata. O mendigo pegava, comprava pão, se alimentava. Todos os dias os fariseus passavam e ele estendia a mão e ele jogava moeda. Mas no dia em que Pedro e João entrou naquele templo, diz a história sagrada que ele disse: ei moço, me dá uma esmola. Pedro olhou para ele, João olhou para ele e disse: ei, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta, levanta e anda. Quando eu falo dos apóstolos, quando eu falo dos fariseus, os apóstolos tinham o levanta e anda. Os apóstolos tinham a unção do Espírito. Os fariseus só tinham prata, os fariseus só tinham ouro, mas não tinham a unção do Espírito. Nesses últimos dias está cheio de pessoas que têm a prata, não é pecado, tem o ouro, não é pecado, mas está faltando o levanta e anda. Quantos esta noite querem receber essa unção? Levanta a mão para adorar. Os apóstolos pregam. Depois que os apóstolos pregam, a igreja se expande e ela causa algum espanto os líderes religiosos daquela época. E diz a história sagrada que depois que a igreja se expande, os apóstolos começam a pregar, começam a anunciar o evangélico das boas novas. A Bíblia diz que a igreja passa por uma perseguição. Pedro, ele é morto e crucificado de cabeça para baixo. Tiago é arrancado toda a sua pele e é pendurado para que ali ele morra, sangrando até a morte. A igreja estava sendo perseguida, de unção, mas estava sendo perseguida. A Bíblia diz que a história diz que no ano 81 depois de Cristo, o imperador de Roma, Domiciano, era o imperador a qual estava no comando, e ele pegou o apóstolo João. Segundo a história diz que o apóstolo João tinha aproximadamente 92 anos de idade. Ele é fervido ali um azeite quente. João é colocado dentro do azeite, mas ele não morre. Depois ele pega João, leva para uma ilha que ficava ali acentuada no mar Egeu, uma ilha por nome de Patmos. Lá naquela ilha as pessoas eram levadas por não se vir bem o Império Romano. Era levado as pessoas e era colocado como escravo para servir o Império Romano naquela ilha. E João foi levado porque não negou a sua fé. Diz a história sagrada que João é levado para aquela ilha, é colocado dentro da ilha, e ali ele tem revelações diferente a qual ele viu o Senhor.
Quando João estava lá em Patmos, a história diz que quando ele estava em terra, quando ele viu Jesus Cristo aqui, a história fala que ele viu Jesus Cristo pregado no madeiro, que ele viu Jesus como homem. Mas no capítulo 1 do Apocalipse, ele vê Jesus diferente, ele vê Jesus glorificado, e ele começa a dizer desse jeito: os seus olhos são como chama de fogo, as suas vestes é branco, os seus cabelos são brancos como a lã, e os seus pés são como latão reluzente. Ele vê Jesus de uma forma diferente, e ele diz: e eu caí como mortos. Alguns teólogos falam que quando João cai como morto, ele não caiu como morto, ele morreu, porque ele viu a própria glória do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que vê a glória do Senhor, ele morre. Então, depois que João viu a glória de Deus, ele morreu, mas no mesmo instante o Senhor o ressuscitou. Segundo diz a história, diz a Bíblia Sagrada, que depois do capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 do Apocalipse, a Bíblia diz que ele começa a ter revelações diferentes. Deus leva o seu espírito, e ele é arrebatado aos céus, e ele começa a receber algo do Senhor, algo maior, algo diferente. Ele recebe as 7 cartas à igreja, 7 cartiçais, 7 estrelas, 7 igrejas, 7 anjos, 7 mensageiros daquela igreja. Diz a história sagrada que ele tem uma responsabilidade de entregar essas cartas, de passar para cada uma, para Éfeso, para Tiatira, Laodiceia. Tem a obrigação de passar este recado do Senhor, esta carta, para todas as 7 igrejas da Ásia Menor. Diz a história sagrada, uma das igrejas que me chama a atenção é a igreja de Laodiceia. A história diz que a igreja de Laodiceia era uma igreja opulenta, uma igreja soberba, porque tinha templos bonitos, templos maiores. Segundo a história diz que lá na Laodiceia era uma igreja a qual ele se gloriava. E no capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 20, a história diz que João fala deste jeito, que o Senhor estava à porta e bato. Ele disse: e eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei e cearei contigo, e tu cearás comigo. Quando Jesus está falando isso, ele não está falando para pessoas que não o conheciam, mas ele estava falando que estava do lado de fora desta igreja e estava batendo na porta para que ele pudesse entrar. Laodiceia já tinha colocado Jesus Cristo para fora, Laodiceia já tinha colocado Jesus Cristo do lado de fora da igreja. Então eles achavam que ele não precisava de Jesus, eles achavam que eles não precisavam do Senhor. Então a história diz que o Senhor estava batendo. Quando eu falo da igreja de Laodiceia, irmão, me permita abrir um parênteses. Nesta noite encontramos milhares e milhares de igrejas espalhadas, a qual Jesus não manda mais, a qual Jesus foi posto do lado de fora. Não tem mais reverência, não tem mais santidade, não busca mais a intimidade com o dono da igreja. Aqui não, aqui ele já está do lado de fora. Aqui não, aqui ele fica do lado de fora. Mas eu quero te dizer algo nesta noite: o Senhor Jesus, ele está à porta e bato para entrar novamente dentro destas igrejas. Quando falamos de Laodiceia, vemos igrejas soberbas, igreja que se gloria, igreja que se... sou eu não preciso dele. Quando eu falo de Laodiceia, irmão, me permita falar, quando eu falo de igreja, quando eu falo do arrebatamento da igreja, quando eu falo de uma igreja que Jesus vem buscar, ele não vem buscar placa, ele não vem buscar denominação, mas eu tenho uma palavra de Deus esta noite. Jesus Cristo Nazareno, ele vem buscar uma igreja que nasceu na cruz do Calvário, que é a única. Ele vem buscar uma única igreja. Não é a A, não é a B, não é a C, mas é aquele que gerou na cruz do Calvário. Se você pertence a ela nesta noite, levanta a mão para adorar, porque ele está aqui. Não é a A nem a B, mas é aquele que nasceu na cruz do Calvário. Diz a história,
antes que as cartas são entregues. E quando eu falo do arrebatamento da igreja, quando eu falo que ele não veio buscar a Anabê, mas aquele gerou na cruz do Calvário, a história diz que ele deixou relatos que 2 estariam no campo e um seria tomado, 2 estariam deitados e um seria tomado. E milhares de pessoas desaparecerão, sumirão. Pessoas vão procurar explicação, pessoas vão procurar o que aconteceu. De onde foi que desapareceu tantas pessoas? Pessoas vão procurar explicação dizendo, eu imagino a mídia, eu imagino os doutores, advogados, pessoas que não conheciam o evangelho. Aonde foi parar este povo? Infelizmente eu também imagino, depois que Jesus arrancar a sua igreja daqui, e as pessoas procurando explicação, procurando uma resposta, eu imagino pessoas que estavam dentro da igreja, que louvavam, que adoravam, que pregavam, mas que não serviram o Senhor com fidelidade, que não tiveram santificação, que não tiveram reverência, que não tiveram amor pela palavra, com lágrimas nos olhos, olhando para aquelas pessoas dizendo, a igreja do Senhor foi arrebatada. Quantos esta noite estão esperando o arrebatamento? Não é a chave do carro, não é a prosperidade que eu tenho para ti nesta noite, mas eu tenho uma palavra, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Pessoas que não se viram o Senhor com fidelidade, a igreja foi arrebatada, a igreja desapareceu. Eu imagino jovens que não honraram os seus pais, que não honraram a sua mãe, que não honraram o seu pastor, pais que não honraram o filho a se converter.